Linguagem e Montessori de 3 a 6 anos. Esse é o tema da nossa live de hoje e eu estou com a convidada Valéria, da Escola Montessori de Campinas, vindo contar pra gente. Ela tem uma experiência super grande, vou compartilhar aqui um pouquinho do perfil dela, né, de quem é a Valéria. A Valéria é pedagoga, especialista em Montessori de 3 a 6 anos pelo SENSP, com certificação do McEntee. Ela possui certificação também em gestão escolar Montessori pela AME, atua na área há 13 anos, começou inicialmente como professora, depois como coordenadora pedagógica e hoje como diretora de uma das unidades da Escola Montessori de Campinas. Ela é professora convidada do Centro de Estudos Montessori de São Paulo, onde ministra as aulas de linguagem, e é também professora do curso de Introdução ao Método Montessori, oferecido pela Escola Montessori de Campinas. É a mãe da Aninha, de 5 anos, e também muito apaixonada pelo... E bem-vindos a todos que estão aqui com a gente hoje nessa live para falar sobre o desenvolvimento da linguagem, as atividades que a gente tem disponível no currículo de 3 a 6 anos. Olá, Valéria, tudo bem? Bem-vinda. Oi, Dani. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite, Dani. É uma alegria enorme participar dessa live e falar ainda de um tema que eu tanto gosto, né? E me envolvo tanto assim dentro da pedagogia Montessori. Então, realmente é um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito a sua presença, que você tem cacife para falar disso aí no Brasil. E eu queria que você começasse já explicando para a gente um pouquinho sobre o que tem de diferencial, né, nesse currículo de linguagem Montessori, dos outros currículos, né, o que a Maria Montessori trouxe de contribuição para a gente, e especificamente aí nessa fase de 3 a 6 anos. Para quem não viu, há 2 semanas atrás, a Ju, também diretora da Escola Montessori, veio aqui para contar para a gente um pouquinho do desenvolvimento da linguagem de 0 a 3 anos. Então, agora a Valéria hoje vai fazer a continuação. Então, para falar aí com foco na fase de 3 a 6 anos. Sim, sim. Então, Dani, eu vejo que o maior diferencial, né, desse trabalho de linguagem que a pedagogia Montessori traz, né, que a Maria Montessori trouxe para nós, é que esta aprendizagem da criança, ela acontece, na verdade, como uma descoberta, né? Então, como a gente vai falar mais, né, dessa faixa etária de 3 a 6 anos, a gente vai falar da descoberta da escrita, da descoberta da leitura, né? E ela traz nesse sentido mesmo, como uma descoberta. Isso acontece porque a criança ela tem contato com materiais concretos. Então, ela faz esse caminho através desse contato sensorial que ela tem com os materiais concretos. Então, esse caminho da alfabetização, ele é um caminho natural. Ele é construído de uma forma muito natural para a criança, né? Então, quando a gente fala que dentro da pedagogia Montessori, a criança ela começa esse processo de uma forma mais direta, por volta dos 3 anos, às vezes as pessoas se assustam, né? Falam, nossa, mas tão cedo, né? Uma criança de 3 anos já sendo alfabetizada, mas na essência, não é que essa criança ela vai ser alfabetizada ali com 3 anos, né? Ela vai iniciar esse processo de uma forma mais direta, de uma forma sensorial, como eu disse, e que isso tudo constitui de uma forma muito natural para ela, né? Então, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas muitos materiais que vão ajudar a criança nesse processo nem estão na área de linguagem. São materiais que a gente chama de preparos indiretos, né? Para escrita, para leitura, e toda a sala Montessori ela colabora também para esse preparo. Então, algo que eu acho muito importante colocar, a própria organização da sala. A gente sempre organiza as estantes, né, os materiais, da esquerda para a direita, né, de cima para baixo, obedecendo ali uma ordem do mais simples para o mais complexo, mas sempre com esta ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo, para a criança já ir trabalhando esse olhar, né? Quando ela visualiza ali uma estante da sala Montessori, ela já vai trabalhando esse olhar, esse movimento
que depois ela vai ver na escrita e na leitura, né? Então, tudo vai colaborando para esse processo, para que seja de uma forma muito natural, muito tranquila e muito divertida também para a criança, né? E de fato eles amam as atividades de linguagem e é assim que acontece, né? E acontece, a gente fala que acontece mesmo. Quando os pais da escola me perguntam, vocês alfabetizam aqui? Eu falo, não, a gente não alfabetiza, é a criança que vai descobrir a escrita e a leitura, né? Através desse contato com os materiais. Então é por aí. Que legal. E é por aí mesmo, né? Porque cada criança, a gente tem ali um ambiente preparado, um ambiente feito para a criança, com todas as dicas, todas as ferramentas que ela vai precisar, mas a gente não está ali forçando a criança, não. Todas as crianças com 5 anos têm que estar lendo e escrevendo. A gente vai no ritmo da criança. Então, quando ela chega com os 3 anos, ela vai ser exposta a esse mundo e no seu desenrolar e no seu próprio processo, ela vai aprender aí se divertindo, né? Aprender quase que sem querer, como você falou, é uma descoberta, né? Que a criança fala, nossa, Sim, eu sei ler, eu sei escrever, que legal. E exato. conta pra gente um Sim. pouquinho mais, agora vamos entrar assim nesse currículo, como que é a estrutura, né? O corpo desse currículo Montessori, o que que a criança tem que passar ao longo desses 3 anos que ela fica numa sala Montessori para concluir ou para caminhar em direção à alfabetização, né? É bom pontuar que nem todas as crianças saem com 5, 6 anos da sala alfabetizadas. E tudo bem, né? A gente tem ali uma série de coisas, porque mesmo que ela não esteja completamente alfabetizada, ela está no caminho. Ela teve um monte de atividades e práticas que prepararam essa criança para facilitar ali, como quando ela chegar no primeiro ano, de repente, ela deslinchar na leitura e na escrita, né? Então, conta pra gente um Exato. pouquinho desse processo. Sim. Só para a gente voltar um pouquinho, né? Que a Juliana fez a live passada com você e ela falou dessa faixa etária anterior, né? De 0 a 3 anos. E de fato é onde tudo começa, né? Então, é desde bebê que a gente começa esse trabalho com a linguagem oral, né? Inserindo muito vocabulário, nomeando tudo ao redor da criança. É desde bebê que a gente começa a trabalhar a coordenação motora, né, inserindo ali materiais para que o bebê possa manipular, trabalhando todo o movimento do corpinho da criança, né, que faz parte também para esse preparo para escrita e leitura. Então, tudo começa daí. E na sala de 3 a 6, a gente ainda tem muitos estímulos, e na verdade vai até os 6 anos, né? E vão trabalhar esta linguagem oral ainda, né? Mesmo a criança já falando, já tem um vocabulário extenso, a gente não para de trabalhar a linguagem oral. Então, a gente sempre vai trazer vocabulário para a sala, através dos materiais, através das conversas. E eu já destaco aqui que o melhor material que a gente tem para trabalhar a linguagem oral é conversar com a criança, né? É dialogar com a criança. Então, isso é muito importante colocar, né? A gente está hoje no mundo muito tecnológico, né? Que a gente está ali o tempo todo no celular, no tablet, no computador, sei lá. E a tendência, infelizmente, é que as crianças desde cedo também tenham contato com celulares, por exemplo, né? Com telas, enfim. E aí você destacou muito bem na última live, né? Sobre essa questão da tela. Tem um material no Vila também que fala sobre isso. Mas é essa a realidade que nós temos hoje, né? E a gente pode correr o risco de cada vez ter menos diálogo com as crianças, né? De cada vez conversar menos com as crianças. Então, isso é um pecado, assim, nesse desenvolvimento da linguagem oral e que depois vai ser a base para esse processo de escrita e leitura, né? Então, isso realmente é um pecado, assim, a gente precisa conversar com as nossas crianças, dialogar, nomear tudo ao redor, contar histórias. Gente, é muito importante contar histórias, eles amam ouvir histórias, principalmente da nossa vida, né? Que são histórias reais. Então, contar para a criança, eu vivo contando essas histórias assim para minha filha, de quando eu era criança, quando eu tinha a idade dela. Conto também histórias de quando ela nasceu, de quando ela era uma bebê. Ela ama, ela fica fascinada.
e o quanto isso colabora, né, para a linguagem oral, para esse desenvolvimento. Então, novamente repito, tudo começa daí, né, dessa base que a gente constrói contribuindo para a linguagem oral. E aí, na sala de 3 a 6, nós vamos ter também materiais que vão estimular ainda mais, né? A gente traz muito vocabulário através dos materiais, então objetos, cartões, inclusive tem um aqui que eu trouxe que é do Vila, e aí, pessoal, assim, o Vila é fantástico, né? Para quem não conhece, por favor, conheçam. Até abrindo um parênteses aqui, antes, né, alguns anos aí, a gente sofria muito, assim, escola, né, para ter acesso a imagens, a construção de materiais, era tudo muito na raça mesmo. Eu fico imaginando ainda muito antes disso como que não era, né? Então eu vejo relatos de pessoas que já estão muito tempo no meio Montessori que falam que às vezes tinha que desenhar, né, fazer desenhos para, enfim, construir ali imagens, figuras para fazer os trabalhos com as crianças. E hoje a gente está no céu, né, com Vila, então tem tudo lá. A gente não Tudo pronto. precisa mais, né? Tudo pronto. A gente não precisa mais ficar se preocupando em buscar imagens, etc. E aí eu trouxe aqui esses cartões que a gente usa para trabalhar vocabulário, né? Então, é um trabalho de linguagem oral. Aqui no Ah, caso são que meios lindo, de meios transportes transportes aéreos, aéreos. né? Então é muito lindo assim o material, imagens maravilhosas e as imagens elas precisam ser reais, né? É importante que elas sejam reais e com as características, enfim, o máximo que a gente puder de ter essas características visíveis, Fundo né? Do branco, né? A objeto. gente busca o máximo possível fundo Tá. branco. Eu vou te contar Sim. uma coisa, Valéria. Quando eu comecei na escola Montessori, trabalhando aí na Montessori de Campinas, para quem não sabe, eu já trabalhei na escola Montessori de Campinas, a gente passava o período de férias recortando aquelas revistas da National Geography, Sim. sabe? Recortando as imagens, colando no cartão. Então a gente tinha que cortar o papel cartão, colar, recortar as imagens, colar. Aí a gente cortava a folha de pauta, escrevia na letra cursiva na pauta, colava no Exato. cartão Sim. para plastificar, para depois recortar e botar disponível na prateleira. Era um Sim, trabalho assim, é isso mesmo. Nossa, a gente passava as férias inteiras buscando e pesquisando material para poder recortar aqueles jornaizinhos de supermercado, né, de hortifruti, né, que a gente encontrava as imagens de frutas. Enfim, hoje a gente não precisa mais sofrer e ter esse trabalho que tem tudo lá no Vila. Então, na sala de 3 a 6, a gente ainda traz muito material assim, né, para trabalhar a linguagem oral. E aí o que vem depois, né? Então é importante colocar que nessa constituição do currículo Montessori a gente tem atividades que vão trabalhar a mente da criança dentro desse caminho da escrita e leitura e materiais que vão trabalhar as mãos da criança, né? E aí então a gente começa quando a criança já tem uma linguagem bastante desenvolvida, já tem um repertório bacana, a gente começa ali, pode ser até antes dos 3 anos também, né? Com 2 anos e meio já é possível fazer isso. A gente começa a brincar com a criança, a gente chama de, eu falo brincar porque para eles é uma brincadeira, mas é um jogo, a gente chama de jogo dos sons ou jogo do espião, né? Tem uma variação aí de nomes, onde a gente vai apresentar para a criança, ela vai descobrir que as palavras são compostas por sons, que são os fonemas, né? Então, a gente pode fazer isso utilizando objetos, pode fazer isso utilizando imagens também. E claro que tem uma progressão aí nas dificuldades, né, nos desafios que a gente vai propondo para a criança, mas o objetivo é desenvolver a consciência fonêmica, para que a criança ela, tenha essa consciência de que as palavras são compostas por sons e que depois ela vai relacionar isso aos grafemas, né, um pouquinho mais adiante. Então, quando a gente começa a fazer o jogo dos sons, muitas vezes a criança não faz ideia do que são letras. Ela não teve contato ainda com os grafemas. Então, por isso que eu falo, é possível começar antes dos 3 anos a fazer esse trabalho, né? Então, por exemplo, a primeira etapa do jogo dos sons é a criança descobrir o som inicial das palavras. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneca, um lápis,
enfim, uma caneca, um lápis Uma e borracha. uma borracha. E aí eu vou pegar, por exemplo, a caneca e vou, num primeiro momento, vou deixar isso bem claro para ela. Eu tenho aqui um objeto que o nome começa com o som. Que objeto é este? A criança vai olhar, óbvio, caneca, né? E assim eu vou fazer com os outros objetos. Aí, em seguida, eu vou deixar esses objetos no tapete ou sobre uma mesa e não vou tocar mais, né? Então, nesse primeiro momento, foi só para a criança entender um pouquinho ali de como ia ser o jogo. E aí, depois eu deixo ele disposto no tapete ou numa mesa, e aí eu digo, olha, eu vejo um objeto que o nome dele começa com o som. Que objeto é este? Só que eu não estou segurando mais, né? Então agora entra esse grau de dificuldade. E aí a criança então vai pensar um pouquinho ali e vai dizer caneca. Né? Olha, eu vejo um objeto que o nome dele começa com o som Que objeto é este? E aí a criança vai pensar um pouquinho, lápis, é lápis. Então essa seria a primeira etapa. Depois a gente faz, depois de um tempo, é importante não ter pressa, né? A gente passando por cada etapa, com muita calma, paciência, porque é importante que a criança tenha essa compreensão de cada etapa, porque isso vai fazer toda a diferença mais para frente, né? Então, aí depois a próxima etapa seria ela descobrir, por exemplo, o som final da palavra. Depois, uma terceira etapa seria ela descobrir um som do meio da palavra. Né? E assim a gente vai progredindo nessas etapas até que chega o momento da gente, a partir de um som, ela vai me trazer uma palavra, que ela lembre que comece com aquele som, que contém aquele som, né? Então a gente vai fazendo essa gradação de dificuldades aí dentro do jogo dos sons. E sabe uma coisa bem legal, assim, até dando uma dica para os pais, né? E eu vejo que lá no Vila também tem muitas atividades que vão contribuir para esse preparo da consciência fonêmica, mas tem algo que eu fazia aqui com a minha filha e que era muito legal e que ela gostava bastante e que deu bastante resultado também. Inclusive na época da pandemia, ela estava bem nessa fase, né, de trabalhar consciência fonêmica. Então, às vezes eu estava lá na cozinha, né, enfim, fazendo alguma coisa, ela estava por ali me ajudando, e aí eu, por exemplo, pedia para ela, eu preciso que você pegue, por favor, um objeto que comece com som K. Você pode pegar, por favor? Ela ficava pensando, colher, colher. Daí ela pegava a colher. Então era uma forma, né, de incentivando. E a gente pode fazer isso com tudo, né? A todo momento, assim, com tudo e brincando mesmo com a criança. Isso vai ajudando bastante também nessa constituição da consciência fonêmica. E aí, ok, quando a gente já tem, então, a criança já está com essa consciência fonêmica bastante estabelecida, ela já compreende que as palavras são compostas por sons, aí então a gente começa a mostrar os grafemas, que são as letras de lixa dentro da sala Montessori, né? E aí eu trouxe aqui também para vocês verem o que estou falando. É possível construir também as letras de lixa, tá? Esse material que eu tenho, ele foi comprado, pronto, mas é possível construir. Então, aqui onde tem a letra, ela é áspera, é em lixa. Então, a criança tem esse contato sensorial com o grafema. E no momento que a gente mostra como ela vai fazer aqui, né, passar o seu dedinho na letra, a gente está trabalhando duas coisas. A gente está trabalhando a coordenação motora e já, antes de usar nenhum instrumento, ela está usando só os dedinhos, ela já começa a trabalhar essa coordenação motora, fazendo o movimento que ela vai depois fazer com o lápis para escrever essa letra. E a gente está fazendo essa junção do fonema, que ela já tem isso bem assimilado, com o grafema. Então, aqui ela vai descobrir, então aquele som, ele é representado por esse símbolo, né? Então, é aqui que ela vai fazer essa junção. Ô, Valéria, deixa eu só te interromper. Segura aí em cima, porque eu queria pontuar uma coisa. Segura a letra de Li. Queria pontuar uma coisa muito importante. Às vezes eu vejo que
em algumas escolas tradicionais, né, quando a criança vai começar a aprender o som da letra, quando ela vai começar a traçar o som da letra, a gente oferece aquela letra desse tamaninho, né, uma letra bem pequenininha. E a criança, ela não tem ainda uma coordenação motora, um desenvolvimento dessa coordenação fina para fazer esse desenho, esse traçado tão fininho. Então, eu acho fantástico essa característica da letra de Sim, lixa, dela ser uma letra grande, né? Da criança fazer um movimento grosso com o braço. Ela tem que mexer o braço lá para cima, para baixo. E vai sim. criando essa memória muscular, né? E aos pouquinhos, depois você vai falar, a gente vai diminuindo. Mas eu gostaria de pontuar que, como a gente tem muita família que acompanha a gente, às vezes fica querendo fazer aquele desenho pequenininho, aquela letra pequenininha, ainda não é hora, né? Desculpa te Exato. atrapalhar, mas eu acho lindo, assim, Imagina, Dani. o tamanho. Sim, é fantástico, né? A gente é suspeita a falar porque realmente é maravilhoso assim o trabalho. E uma coisa que, novamente, vou destacar, o processo ele se constrói a partir do contato sensorial que a criança tem com o material. Então, quando as pessoas me perguntam, nossa, mas vocês não apresentam o nome da letra, vocês apresentam o fonema, o som da letra? Sim, porque faz mais sentido para a criança. Ela absorve por uma via sensorial, né, o som, o fonema. E quando a gente fala o nome da letra, ela vai decorar. Aquilo não faz muito sentido para ela ainda, né? Claro, ela vai ter contato com o nome da letra mais para frente. Mas nesse momento é o sensorial, é através do sensorial que ela vai aprender, né? E aí as letras de lixa também trazem esse contato sensorial, né? Das mãozinhas da criança, em contato com a aspereza da lixa, que vai fazer essa ligação do conhecimento, né? Então é fantástico, assim, é apaixonante mesmo. E aí, então, quando a criança já reconhece alguns grafemas, nem precisam ser todos do alfabeto nesse primeiro momento, né? Por exemplo, ela já reconhece todas as vogais e umas duas, três consoantes. Já é possível ela começar a construir algumas palavras, né? E aí, então, a gente começa a fazer um trabalho já com um material que a gente chama alfabeto móvel. E aí eu trouxe aqui também para mostrar para vocês, é o primeiro alfabeto. É uma caixa grande, né? Tem várias letras, eu trouxe algumas aqui só para vocês verem. Então, aqui, né, as vogais, no caso o modelo que eu tenho, as vogais estão em azul. É importante, dentro da sala, né, que a mesma cor que a gente tem na letra de lixa siga no alfabeto móvel, né? Então, eu tenho a letra de lixa vogal azul, vou ter o alfabeto móvel vogal azul também. E as consoantes, vou pegar aqui a letra T também, é em vermelho, né? Então, com estas letrinhas móveis, e aí a gente vai ter todas as letras do alfabeto e uma quantidade ali de cada letra, para que a criança consiga compor palavras, né? Com estas letrinhas móveis. E aí, nesse primeiro momento, ela muitas vezes vai compor palavras que a gente não vai conseguir identificar, né? Bem, que a gente não consegue ler, e ela também, obviamente, não. Mas é importante que ela faça esse trabalho, né? Esse reconhecimento dessa construção de palavras. E aí, aos poucos, isso vai ficando cada vez mais legível, cada vez mais concreto, até chegar ao ponto que ela mesma consiga ler o que ela está compondo, né? E aí, ao mesmo tempo que ela está ali nesse trabalho de composição de palavras com alfabeto móvel, ela continua fazendo trabalho com as letras de lixa. E afinal de contas, como eu falei, ela ainda não passou por todas as letras de lixa e ela continua nesse trabalho. E aí, para fazer essas composições com o alfabeto móvel, a gente pode direcionar. Então, a gente pode ter, por exemplo, um conjunto de cartões com palavras simples, né? Fonéticas, aí que a criança consiga ter esse direcionamento para fazer as composições. E lá no Vila também a gente tem esse material. A gente pode usar objetos, ter objetos que a gente coloque ali num tapetinho para a criança fazer a composição das palavras a partir desses objetos. E num dado momento, a gente pode tirar isso e dizer para a criança, quando ela já está mais segura, e colocar, olha, você pode compor a palavra que você quiser. E ela vai falar, uau, sério? Eu falei, sério, a gente vai falar sério. Você pode compor qualquer palavra que você quiser. E aí, claro, que eles não vão mais querer compor, sei lá, Bom.
Bola. fala bola, eles vão querer compor nomes de dinossauros, né? Palavras bem grandes, Eu assim, ia bem falar, meu filho é complexas. só estegossauro, Sim, pterodátilo. sim. E é aí que tá todo esse encantamento, né? Porque vai abrir um mundo, assim, de possibilidades para a criança. Ela vai descobrir que, nossa, eu posso compor qualquer palavra que eu quiser, né? Isso é fantástico. Então, nesse trabalho com o alfabeto móvel, como eu disse, em algum momento, muitas vezes é a partir desse trabalho que a criança também vai descobrir a leitura. Né? Então, como ela já teve toda essa base com a consciência fonêmica, né? O trabalho com a consciência fonêmica, depois começou esse trabalho com o alfabeto móvel, ela vai percebendo que, opa, né? Eu já reconheço ali o som de cada letrinha dessa. Se eu for falando esse som cada vez mais rápido, uma hora eu consigo descobrir o que eu compus aqui, né? E claro que, assim, a guia, né? O guia que vai estar ali com essa criança também vai estimulando a isso. Então, cada vez que a criança faz alguma composição, num primeiro momento, ela vai chamar o guia e vai falar: o que eu compus aqui? E o guia vai fazer esse trabalho de pronunciar cada som cada vez mais rápido até que descubra o que está composto ali. E aí a criança vai seguir também o mesmo modelo, né? Então, nas próximas vezes, ela vai tentando fazer isso, pronunciar cada som cada vez mais rápido e tentar descobrir o que está composto ali. E até que chegue o momento que ela chame o guia e fale: olha, vem ver o que eu compus. E aí ela consegue, ela mesma, dizer o que foi que ela compôs, né? Então, a leitura dentro do trabalho Montessori, ela acontece assim, né? Então, não é diretamente através dos livros, mas é a partir destas construções que a criança vai fazendo de palavras, né? Ou de palavras que a gente tem no ambiente, ela vai, né, tendo esse interesse de pronunciar o som, os fonemas, e vai descobrindo que ela consegue ler. Então, a gente falou Valéria, até... deixa eu só te Pode falar. interromper, porque eu quero voltar um pouquinho no que você falou. Você falou da composição, né? Que a criança começa a compor com o alfabeto móvel. E aí você falou, às vezes é até ilegível, né? Então, fala só um pouquinho mais, que às vezes as pessoas ficam angustiadas que a criança escreve, sei lá, vai escrever casa. Aí ela escreve um K e um Z. Ah, é casa, né? Sim, Ou então ela põe um sim, C sim. e um Z. E para ela tá escrito casa. E aí algumas famílias ficam assim, ai, Uhum. mas como que eu faço, né? Eu corrijo, eu não corrijo? Ou eu falo para ela que está faltando? Como que vocês fazem aí? O que que você sugere? Ou é isso mesmo, né? Tudo bem a criança escrever assim, tudo meio sem pedaço. Sim, sim. Num primeiro momento, Dani, quando a criança começa esse trabalho com o alfabeto móvel, a gente só observa, né? Então ela vai construir, a gente vai observando como que ela está fazendo essas construções, qual que é a lógica ali que ela está usando para fazer essas composições. Aí com o tempo, isso, como eu falei, vai ficando cada vez mais legível, só que pode acontecer, por exemplo, ela vai compor a palavra cebola e ela coloca um S. E aí, a gente viu lá que ela compôs cebola, mas ela colocou um S. Ou casa, como você falou, e ela colocou um Z no lugar do S, né? Então, isso é bem comum acontecer. Então, quando ela está nessa fase, que ela já consegue compor as palavras, mas ela ainda não sabe, né? Que tem algumas letras que tem mais de um som, e aí qual palavra que eu vou usar determinada letra, né? Então, daí a gente faz uma intervenção ali, mas no sentido de colocar para a criança: olha, por exemplo, essa palavra casa. Ah, então você colocou aqui essa letra que sim, tem o som Z, mas nesta palavra a gente usa uma outra letra, que aqui nessa palavra ela também vai ter esse som de Z. Então daí eu pego o S, né, trago para ela e falo: olha, aqui nesta palavra a gente vai usar esta letra. Ela também aqui vai ter o som de Z. Então a gente vai fazendo isso de uma forma bastante tranquila, para que a criança vá percebendo essas particularidades de algumas palavras, né, de algumas letras. Mas assim, a gente não vai ficar fazendo essas intervenções a todo momento, principalmente quando ela está nesse trabalho bem inicial, né? Então, no trabalho inicial, é deixar mesmo ela explorar muito o alfabeto móvel, ela vai percebendo algumas coisas, né? Ela vai fazendo, conforme ela vai fazendo isso diariamente, ela mesma vai percebendo algumas coisas. Ah, essa letra aqui tá aqui, não, mas eu preciso colocar uma outra letra antes, né? Então,
A gente pode até ir ajudando, por exemplo, sei lá, a criança vai, o exemplo da casa, né? A criança está lá compondo casa e aí ela colocou, sei lá, colocou a letra A, colocou, sei lá, mais alguma outra letra, mas não colocou a letra C, por exemplo, no início. E aí, então, a gente pode chegar lá e falar, olha, vamos ler aqui o que você escreveu? E aí eu vou pronunciando os fonemas que ela colocou no tapete para ela perceber o que está faltando, né? Então, eu falo, olha, começa com esse som. Acho que a gente então vai precisar ir lá pegar esse som, ó. Ele não está aqui no tapete. Daí a própria criança vai lá pegar esse som, né? Essa letra. Então, a gente pode ir dando essas pequenas ajudas e contribuições, mas não fazendo tudo pela criança, né? Mas ela vá descobrindo o que está faltando, o que ela precisa colocar, enfim. Né? Então, a gente vai seguindo esse caminho. Legal. E aí depois você estava falando, né? Aí vem a escrita, a criança Sim. vai descobrir a leitura, vai descobrindo a leitura. Isso. Então, até aqui a gente falou bastante desse trabalho mais mental, né? Nesse preparo mais mental. Mas é importante colocar que simultaneamente vai acontecendo também o preparo das mãos. Então não é que é uma coisa, depois a outra, depois a outra. Não. Então esse preparo da mente e da mão vão acontecendo simultaneamente, com atividades distintas, mas simultaneamente. E esse preparo das mãos, ele começa, como eu falei, desde bebê, né? A gente trabalhando lá com os bebês, a coordenação motora, as pegas, né? Os encaixes e por aí vai. E aí, na sala de 3 a 6, a gente vai ter vários exercícios que não estão na área de linguagem, a gente fala de preparos indiretos, mas que vão ser muito importantes para esse trabalho da escrita. Então, por exemplo, na área de vida prática, a gente tem os exercícios de versar, de transpor, transpor utilizando vários instrumentos, né? Colher, concha, pegador, pinça, conta-gotas, né? Então, diversos instrumentos que vão refinando essa mãozinha da criança para o trabalho com lápis, né? E também o trabalho corporal como um todo. Então, a gente tem, dentro da sala Montessori, a linha, né? Então, a gente faz esse trabalho corporal, de controle corporal ali na linha, de movimento, né? Por quê? Para que eu consiga escrever, eu preciso conseguir controlar meu corpo também. Então, é importante que a criança descubra que ela é capaz de controlar o corpinho dela. Então, olha só, não é o adulto que vai colocar isso para a criança, que vai obrigar a criança a ficar sentada, parada, quieta. Não é isso. É a criança que vai descobrir que ela é capaz de controlar o próprio corpo. Então, esse trabalho a gente faz na linha, tem os trabalhos de expansão de movimento e tudo mais, e tem os trabalhos também de controle corporal, né? E aí, tudo isso vai ajudar para esse momento da escrita, quando ela estiver sentada, segurando um lápis, fazendo a escrita diretamente ali no papel, um pouquinho mais adiante. Mas então, como eu estava dizendo, tem esses trabalhos indiretos da área de vida prática, tem os trabalhos da área sensorial. Pode Deixa falar, eu só Dani. te parar aqui, porque o que você falou é tão importante, Valéria, que eu queria só botar assim uma ênfase para todo mundo. Porque às vezes hoje, né, essa ênfase de que a criança precisa aprender a ler e escrever, ela é tão grande e ela vem assim, os pais chegam pra gente já perguntando, né, quando meu filho vai aprender a ler e escrever? E aí a gente olha para a criança mal consegue parar quieta. Mal consegue andar, na verdade. Anda, tropeça, bate em tudo quanto é o lugar que está em volta. Sim. Não consegue abrir uma banana, descascar uma banana. Então, para a gente entender, eu gostaria de trazer isso muito forte para os pais, de que a alfabetização, o processo de alfabetização, como a Valéria tem colocado, ele é muito maior do que simplesmente ensinar a criança a letra, ou de simplesmente ensinar a criança a fazer o desenho da letra. Então, às vezes, os pais chegam lá, compram aqueles caderninhos de traçar letra, falam, ai, olha o que eu trouxe para fazer com meu filho. Mas, assim, tudo bem, mas será que a criança está no momento de sentar e pegar no lápis para escrever? Será que essa criança tem um controle mental, o controle do corpo e o controle das mãos para poder sentar e fazer essa atividade, mesmo que seja uma atividade de colorir? Tem tanta coisa que vem
antes, tanta coisa por trás que é de igual, se não maior importância. E isso que eu Sim, tento sempre trazer para as famílias, né? Que a gente precisa, primeiro a criança precisa adquirir o controle dela mesma. Ela precisa adquirir o controle do seu próprio corpo, o controle da sua mente, do que ela consegue fazer, do que ela gosta de fazer, a motivação e esse treinamento dos sons, do fonético. Então, tem muita coisa que a gente vai construindo até que culmina no apresentar a letra, no escrever com o alfabeto móvel, para depois começar a escrever com a mão. Então, muita calma nessa hora. É possível sim que a criança aprenda a ler e escrever lá com 4, 5 anos, mas a gente precisa dar valor ao processo e não necessariamente a ensinar letra a qualquer custo, né? Ensinar e não, sim, vamos botar aqui, tu tem que fazer, porque o fulano, o filho de fulano está fazendo, né? Então, eu queria sim. pontuar isso, que eu acho bem importante. Vamos lá, Perfeito, continuar. Você Dani. estava falando do Isso, sensorial. isso. Que na área sensorial também a criança vai ter muita possibilidade de refinar as mãozinhas, né? Essa pega. Então, encaixes sólidos, por exemplo, né? Para quem não conhece, são cilindros, né? De diferentes diâmetros, e aí tem várias gradações. E a criança vai pegar um pininho, pelo pininho, para encaixar esses cilindros dentro do orifício. O próprio trabalho com torre rosa, né? Ela pegando do maior para o menor. Então, cubo maior, ela vai talvez precisar pegar com as duas mãos. O menor, ela consegue pegar aqui, ó, né? Segurando com os dois dedinhos da mão. Então, enfim, outras atividades aí, né? Que vão contribuir muito para esse refinamento das mãozinhas. E tudo isso, como eu disse, não está na área de linguagem. São trabalhos que começam muito antes, né? Da criança, ela nem faz ideia ainda que ela está sendo preparada para isso e não vai fazer, na verdade, né? Mas ela está sendo preparada para a escrita, né? Esses trabalhos. E aí, então, falando dos trabalhos diretos que a gente tem na área de linguagem. Quando a criança tem, aliás, assim, um pouco antes, tem escolas que colocam alguns exercícios de recorte, mesmo utilizando, além do recorte, né, cola, então exercícios de colagem, recorte, alguns trabalhos de desenho também, colocam na área de linguagem. Algumas escolas fazem isso, outras colocam na área de vida prática. Mas, enfim, independente da área que é colocada, são exercícios que também vão contribuir para o refinamento de coordenação, né? E aí, então, na área de linguagem, a gente tem as próprias letras de lixa. A letra de lixa, ela é fantástica porque ela vai trabalhar tanto a mente da criança, né, nessa relação do grafema com fonema, fonema com grafema, mas também vai iniciar ali esse trabalho de escrita da letra antes mesmo dela segurar qualquer instrumento, porque ela vai usar só o dedinho nesse momento, ela vai fazendo esse movimento de escrita da letra. Depois disso, a gente pode, por exemplo, trazer uma lousa, que é uma lousa pequena, né, do tamanho ali menor que uma mesa, assim, uma lousinha pequena, lisa, sem linha, sem nenhum limite ali de linha, para que a criança faça a reprodução dessa letra usando um giz. Então, é bem interessante a gente vendo essa gradação, porque a gente começa com o giz ali na lousa, aí sim ela já vai estar usando o instrumento, né? Que no caso é o giz, mas ela consegue apagar facilmente. Então tem ali um paninho ou um apagador que ela consegue apagar. E como ela vai estar iniciando esse treino, pode ser que aconteça uma escrita bem torta, né? Bem também diferente do que está ali reproduzido na letra de lixa, e tudo bem. A gente não vai ficar pegando na mão da criança para fazer ela escrever igual está na letra de lixa. A gente não vai fazer isso. A Inês Então, ela vai até fazendo essa colocou. prática. A Inês acabou de fazer um comentário sobre isso. Ela falou: eu ainda vejo famílias que pegam na mão da criança, que apaga porque tá feio e faz por ela, né? E eu Sim, falei: sim, é uma desinformação, né? Infelizmente, é uma prática muito sim, comum. sim, sim. E destrói a autoestima da criança, né? Destrói a autoconfiança e tudo mais. Então é importante que ela fique praticando, né? Então um dia ela pega uma letrinha e vai fazer essa letrinha na lousa. Outro dia ela pega outra e vai fazer essa escrita na lousa. Então ela vai praticando isso. E aí, como tudo
Eu lembrei, desculpa, eu lembrei. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos e falo agora para os meus filhos, né? Eu falo, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Porque quando a gente está na sala Montessori, é muito bom a gente ser professor Montessori, né? Acho que os professores Montessori vão compartilhar desse meu depoimento. Que as crianças olham e falam assim, você sabe fazer todas essas atividades. Ou eles falam, nossa, como a sua letra é tão bonita, mas você faz tão bonito, eu quero fazer igual você. E aí eu sempre falo, né? A prática leva à perfeição. Quanto mais a gente faz, Sim, você já sabe quantas vezes eu já fiz essa letra? Nossa, e eles falam, 1.000, muito mais de 1.000, 1.000.000, já fiz muito mais de 1.000.000. Então você tem que praticar para fazer isso, porque minha letra é um horror para quem. Mas a gente trazer essa ideia para a criança de que sim, é através sim. da prática que a gente fica melhor e que não tem problema nenhum não Exato. parecer perfeito na primeira vez que a gente Uhum. faz, na segunda, na 10ª, na 20ª, na Sim, com 100ª, certeza. né? E Aham. tudo bem, aceitar isso, Sim, aceitar ela e a produção dela como é, né? exato, sim. E aí, a gente obviamente Ok, vai observando. Juliana. Eu só vou dar um retorno para Juliana, porque ela fez uma pergunta lá no comecinho e ela tá falando, não Uhum. esquece de mim. Ela perguntou, aí não sei se você quiser responder agora ou se você quiser deixar para o final. Ela perguntou sobre, deixa eu voltar aqui na pergunta dela para ler certinho o que ela falou, né? Ela estava falando sobre a letra cursiva, né? E a gente, como a gente usa essa letra cursiva no Montessori. Estou aqui rodando no chat, Sim. desculpa, Valéria, que eu tô te Não, à interrompendo vontade. demais hoje aqui. Me desculpa pela pergunta, Imagina. mas a importância da cursiva na iniciação da linguagem. Sempre fiquei na dúvida. E lá no Vila também Uhum. tem um vídeo só sobre isso, né, Valéria? Mas se você Sim, puder sim. discutir aí e responder para a gente, eu Sim, agradeço. aham, claro. Então, a gente de fato prioriza o trabalho com a letra cursiva, né? Nesse início aí do processo da escrita. Por quê? Como o Gabriel Salomão diz, porque a gente pode, né? Dentro do Montessori a gente pode fazer isso, porque assim, a gente já falou várias vezes que a mão da criança está sendo preparada desde bebê, né? Então a gente pode começar com a letra cursiva em primeiro lugar por conta disso, porque a gente pode dentro do método Montessori por conta de todo esse preparo que antecede. E assim, outras defesas que eu faço, né, da letra cursiva é uma letra que eu chamo que é uma letra humana, né? É a letra que vai trazer ali a personalidade de cada ser humano. Cada pessoa vai escrever de um jeito, né, essa letra cursiva ou letra de mão, como popularmente é chamada. E é uma letra que vai trabalhar mais as potencialidades da criança, né? Eu comparo assim com a letra bastão, que é uma letra mais limitante. Não trabalha tanto essas potencialidades de coordenação motora, de ligações cerebrais, né? Então é uma letra que vai estimular muito mais nesse sentido. E aí, olha só o que acontece, né? Para finalizar assim essa questão. Normalmente, as escolas, na maior parte das escolas, começam o trabalho com a letra bastão e depois, mais para frente, colocam a criança em contato com a letra cursiva. Vocês acham que vai ser tranquilo para a criança ter contato com a letra cursiva depois? Com certeza não. Então, assim, já recebi vários relatos, né, que foi um desastre e a criança ela vai continuar com a letra bastão, claro. Eu acho que qualquer um faria isso, né? Uma letra que, como eu falei, é mais limitante, né? E, enfim, é a letra que ela começou, o processo de alfabetização e é a que ela vai continuar. Quando a gente começa com a letra cursiva, e claro, depois mais para frente a criança vai ter contato com outras formas de letra, é, a coordenação dela já foi muito trabalhada, ela tem total habilidade para escrever qualquer tipo de letra, com qualquer um, né? Então aí sim a gente vai dar essa autonomia para que a criança escolha com qual letra ela quer continuar essa cultura de escrita dela, né? Então, eu faço essas defesas assim na letra cursiva e a gente vê o quanto realmente é natural esse processo para a criança. Não é aquele processo de ficar fazendo caligrafia, nada disso, né? Longe disso, na verdade. Então, é um processo que realmente se constrói de uma forma muito tranquila e natural. Se é a letra que ela teve contato ali no primeiro momento, é a letra que ela vai querer usar para escrever, né? É o Então, que você aí falou, a questão né? é, É da luzinha, né? Começa lá a fazer sim, um A na luzinha, um B
na lousinha, então fica uma coisa simples. A Tamara colocou uma colocação aqui super legal. Uhum. Segue o desenvolvimento natural da criança, que a princípio, nos primeiros rabiscos, já são arredondados. Dificilmente criança rabisca reto. A partir disso, todas as preparações indiretas e direta do método. Exatamente, eu sempre brinco, né? Que quando a criança vai escrever, sabe criança que não sabe escrever e começa a fingir que está escrevendo? Eles pegam um caderninho e faz assim um monte de rabisquinho, minhoquinha, né? Para cima e para baixo. Eles não fazem um monte de tracinho, né? Não é natural, porque quando a gente vai com o lápis lá para fazer a bastão, a gente tem que ficar levantando assim a mão do lápis, né? A gente tem, do papel, a gente tem que ficar fazendo um catamilho. E aí, quando a gente escreve a cursiva, a gente vai indo embora no papel, vai deslizando. Então, é muito mais natural mesmo. Uhum. Sim, muito obrigada, Tamara, pelo seu comentário. É isso mesmo. E aí, então, né, a criança está lá nesse trabalho na lousa, fazendo essa prática da escrita das letras, uma de cada vez ali na lousa. E aí tem a gradação também das lousas, né? Então tem essa lousa lisa, que, como eu falei, ela não tem linha, é uma lousa sem essas limitações da linha. Aí depois, conforme a gente observa que esses traçados estão ficando cada vez mais próximos, né, da letra da letra de lixa. Então aí a gente vem com a lousa que ela tem linha, né? E aí a gente começa esse processo de limitar o espaço onde ela vai escrever essa letra. Então ela faz esse trabalho também e como eu disse lá no início, sem pressa, a gente não vai ficar apressando a criança. Ela vai fazer esse trabalho de escrita da letra agora nesse espaço mais delimitado. E aí, simultaneamente também, tem vários trabalhos que vão acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem um trabalho muito importante que a gente chama de encaixes metálicos. Então, é um material que tem dentro da sala Montessori. Eu trouxe um aqui também para mostrar para vocês, mas é um conjunto, tá? De forma. Tem as formas com ângulos, formas sem ângulos. E aqui eu trouxe um dos, né? Que é e aí, o que é um trabalho artístico, né? Então ela vai fazer um trabalho de artes. Ela também não faz ideia que isso está preparando para a escrita, mas aqui ela vai sim usar o lápis, né? Então ela vai fazer primeiro esse contorno aqui do molde, né? Acho que é molde que chama. Então ela vai fazer esse contorno numa folha do mesmo tamanho, geralmente é 14 por 14, o tamanho da folha sulfite que a gente coloca para esse trabalho. Aí ela vai retirar esse molde. E aí ela vai sobrepor esse encaixe naquele traçado que foi feito. Então ela sobrepõe esse encaixe e com uma outra cor de lápis ela faz esse contorno. E é importante ela ir percebendo, e a gente vai destacando isso na apresentação que a gente faz para a criança, né? Para quem não sabe, a maior parte dos materiais a gente apresenta para a criança, né? Então, primeiro ela tem esse modelo do adulto e depois ela vai praticar. E aí é importante a gente destacar para a criança como ela vai segurar o lápis. A gente não precisa ficar falando, ó, você coloca esse dedo aqui, esse aqui, não sei o quê. A gente não precisa fazer isso. Mas a gente vai fazer movimentos lentos. Então, a gente pega o lápis, segura para a criança ver. Aí a gente para um tempo para ela observar. Então, todos os nossos movimentos precisam ser bem lentos, bem precisos, objetivos, para ser a apresentação ser a mais clara possível, né? Para a criança não ter dúvidas ali na hora que ela for executar. E aí, então, esse traçado da moldura e do encaixe, né? Do encaixe que vai sobrepor esse primeiro traçado, precisa ser bem juntinho ali as linhas que foram traçadas. Então, a gente vai também chamando a atenção para a criança desses detalhes, né, no momento da apresentação. E aí depois ela vai pegar uma terceira cor de lápis e vai fazer o preenchimento desses traçados, né, vai fazer o preenchimento dessa forma que ela construiu. Então é todo um trabalho de controle corporal, de concentração, de paciência, de espera, porque imaginem um professor apresentando esse material, é uma apresentação demorada. E ela precisa já estar nesse momento que ela consiga esperar, que ela consiga ter ali uma concentração maior. E todo esse controle corporal também que ela precisa ter naquele momento para executar a atividade. E aí ela vai trabalhar a força que ela aplica sobre o papel, utilizando lápis,
todo esse movimento de punho, né? O apoio do braço sobre a mesa, é importante que ela faça na mesa, para já então preparando para essa postura que ela precisa ter no momento que ela for escrever. Então, são muitas coisas trabalhadas com esse material e eles amam fazer, amam. Assim, todas as crianças da sala, às vezes a gente tem uns pequenininhos lá que já querem fazer, né? E aí a gente vai segurando um pouquinho, né? Tentando chamar atenção para uma atividade ou outra, porque cada coisa tem o seu momento, né? Para acontecer. Então, a gente também não quer que uma criança que ainda não tem, como a gente falou um pouquinho antes, ela ainda não tem esse controle corporal, a gente não quer que ela se frustre, né? Nesse momento que ela for fazer essa atividade, e aí, de repente, sai uma coisa muito diferente de algum modelo que ela teve, a gente não quer que ela tenha essa frustração nesse momento. Então, a gente vai observar, e aí entra o papel muito importante do educador Montessori, observar o momento em que aquela criança está pronta para fazer aquela atividade, né? Ô, Valéria, vou só te interromper para adicionar uma outra característica que eu gosto muito desse material. É que quando a gente fala de linguagem, né, um dos pontos que a gente traz é que a linguagem ela tem que servir para autoexpressão, né? É um meio da gente se expressar diante do mundo, seja ela uma linguagem oral, por isso que a gente trabalha tanto com vocabulário, né, em Montessori, porque a gente quer que essa criança tenha uma amplitude de vocabulários para ela conseguir se expressar de uma forma válida. E esse material eu gosto muito porque ele traz essa oportunidade para a criança de se autoexpressar, de ser criativo. Então, eles vão criar diversos padrões. Eu já vi cada coisa linda que meus alunos criaram, que você fala assim, nossa, que maravilhoso, né? De combinar uma forma com a outra, ou de fazer desenhos, fazer padrões, de criar alguma coisa diferente. Então, é um material muito rico, muito maravilhoso, que quando a gente pensa em termos de linguagem, né, nessa questão de autoexpressão, a gente também precisa muito disso na hora de ler e escrever. Isso também é um ponto que eu gosto de trazer para as famílias, porque às vezes as famílias têm essa ansiedade de, meu filho vai ler e escrever. Legal, aí você acelera, ensina a criança a ler e escrever. Primeiro que não é uma corrida, né? Não é uma competição. Que bom, seu filho lê e escreve com 4 anos, legal. Mas ele tem desejo, ele tem repertório para escrever, porque infelizmente é o que acontece hoje. A gente vê as crianças, né? Principalmente assim no método tradicional. Eu moro aqui na Inglaterra, e aqui na Inglaterra as crianças aprendem a ler e escrever muito cedo. Muito cedo não, assim, com 5 anos todo mundo, a grande maioria já está lendo e escrevendo. E aí, mas a gente vê também por um outro lado, às vezes a criança não tem um desejo de ler ou de escrever, ou ela não tem repertório. Então é importante a gente fazer esses dois, esse equilíbrio. Eu acho que a coisa mais feliz da minha vida é alfabetizar uma criança, porque parece que a gente abre a chave do conhecimento, né? Então eu sou a favor de quanto antes a gente puder alfabetizar, a gente alfabetiza, mas eu sou muito defensora desse processo dentro do Montessori, de que cada criança tem o seu tempo e que a gente tem uma construção aí por trás que ela é muito mais valiosa do que simplesmente um resultado, né? Do que simplesmente saber ler e escrever por saber ler e escrever. É importante que a criança ela aprenda que escrever abre uma porta para ela criar as próprias coisas, para ela se expressar, para ela falar o que ela pensa de outros jeitos. E a leitura também abre uma porta para ela poder aprender muitas outras coisas, para ela encontrar respostas para um monte de perguntinha que vem na cabeça dela. Então, eu gosto muito desse elemento, né, do currículo de linguagem Montessori, da autoexpressão, e os encaixes metálicos é um dos meus materiais favoritos nesse sentido. Sim, Temos sim. algumas... Antes de você continuar, eu vou ler um pouquinho aqui. A Tamara continuou aqui um pouquinho sobre aquela questão lá que a gente estava falando da escrita. Ela falou, e é mais fácil para entender que uma palavra é toda juntinha. A letra bastão, ela deixa espaço e confunde onde começa e termina a palavra e a frase. E passar da bastão para cursiva é muito mais difícil, já da cursiva para bastão é tranquilo, porque o mundo usa bastão, letra de imprensa. Começando com cursiva, diminui o sofrimento nesta mudança. Aí depois o Eco Mobile disse, sou fabricante de brinquedos de materiais, estou amando o conteúdo. Depois, que bom. E depois a Tamara, o período sensível ainda não está no ápice, né? Seguir a cada criança é fantástico. Aí depois a Luísa colocou, estamos no momento de espelhamento de letras. Como conduzir melhor? Então, vamos
lá, quer responder a da Luísa e depois a gente continua? A gente está chegando aqui no finzinho, mas eu acho que a gente pode estender aí uns 15 minutinhos para a gente concluir todo esse processo, para a gente chegar aí na conclusão do ciclo de 3 a 6 anos. Acho que é legal, as pessoas vão aguentar um pouquinho aí para a gente terminar. Tá bom. Bom, então tem essa pergunta aí do espelhamento, daí eu respondo depois, é isso? Para a gente Sim. dar continuidade aqui. Então, a gente estava ali no encaixe metálico, né? Então, beleza, a criança está simultaneamente fazendo esse trabalho com os encaixes metálicos, ela estava também ali fazendo a prática na lousa, ela está construindo palavras com alfabeto móvel, então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. De repente ela já está descobrindo a leitura, por aí também, né? E aí, então, quando a gente observa que a criança já está com um traçado bastante caprichado ali nos encaixes metálicos, né? Ela já está fazendo composições aí, como a Dani falou, né? Várias composições, ela já começou até a criar. E o quanto isso colabora para a criatividade também, né, Dani? Ela já começou a criar um monte de composições com os encaixes metálicos. O traçado na lousa já está bem bacana, né? A gente percebe que ela já está com uma letrinha bem legível. Então, daí, a gente apresenta a escrita no papel, utilizando lápis, né? Então, a gente tem como material também da Sala Montessori os folhetos pautados. E no Vila, lá na plataforma, tem para vocês imprimirem, né? E, enfim, tá tudo pronto lá, é só buscar imprimir. E aí a gente começa então esse trabalho. E tem uma gradação também, né, no trabalho com os folhetos pautados. Então, o primeiro folheto ele vai ter uma linha mais grossa, não é uma linha ali próxima a uma linha de caderno comum, né? Uma linha mais grossa. Então, a criança vai começar a fazer essa prática num limite de linha, né, maior, enfim. E aí a gente vai sempre observando, sem pressa, né? Ela vai fazendo essas práticas. Então, ela começa, talvez, escrevendo algumas letras, mas aí, como ela já está compondo várias palavras com alfabeto móvel, às vezes eles querem escrever as palavrinhas que eles estão compondo com alfabeto móvel. E aí, então, ela começa a escrever essas palavrinhas no folheto. Aí, depois, a gente vê que ela já está com um traçado bem bacana ali no folheto, então, vamos passar por um segundo folheto, que a linha ela diminui um pouquinho, né? Ela fica mais fininha. E assim, vai acontecendo até chegar na linha que tem ali a mesma espessura de uma linha de caderno comum. Então, a gente vai fazendo esse processo bem gradual e a criança vai fazendo essas práticas. Aí, claro, assim, não dá tempo da gente entrar em muitos detalhes, mas tem os trabalhos com as dificuldades ortográficas. Então, conforme ela vai descobrindo as dificuldades ortográficas na composição com o alfabeto móvel, ela também vai passando essas palavras, a escrita dessas palavras para os folhetos, ela vai colecionando palavras com dificuldades ortográficas, né? E eles acham isso super legal. Vou dar um E aí eu vou exemplo. falar um pouco. Pode dar um Sim, exemplo, Valéria, assim, um exemplo das dificuldades sim. ortográficas Aí, ou dessas listas que ela sim, faz de palavras, para quem não está sim, familiarizado. sim. Então, por exemplo, de repente ela estava lá compondo uma palavra com alfabeto móvel que tinha ão na composição da palavra, sei lá, melão. E aí ela falou, poxa, e aí, né? Como que eu vou compor esse som ão? E aí, sei lá, pode ser que ela compôs com alguma letra lá que propriamente não vai ser o ão, né? Essa dificuldade ortográfica, porque ela não conhece ainda. Então a gente chega nesse momento também, faz essa intervenção e fala, olha, você descobriu uma palavra que tem uma composição bem interessante, vou mostrar para você. E aí, então, o guia pega lá o A, o O, né, e o tio e faz essa composição do ão. E aí mostra para a criança que essas letrinhas juntas mais o tio forma esse som que é o ão. E aí a gente pode até ir brincando ali com a criança, né, e perguntando, você lembra de mais alguma palavra que tem esse somão? E o ão, assim, geralmente é bem tranquilo, eles conseguem trazer várias palavrinhas, né, que tem esse som. E aí, então, a gente vai compondo várias palavras com esse som. E depois a gente pode propor, ou a criança, por iniciativa própria, vai querer passar essas palavras para o folheto pautado. Então, ela vai querer escrever essas palavras. E aí, a gente pode pegar um folheto e ela vai escrever várias palavrinhas, né, que ela compôs com alfabeto, ou que ela foi lembrando ali que tem esse somão. E aí, cada vez que ela descobre uma nova palavra,
Eu quero escrever no meu folheto, mas essa palavra que eu descobri, né? É possível construir o que a gente chama de livrinhos também de dificuldades ortográficas, né? Muito nessa intenção da criança ir aumentando o repertório para cada dificuldade ortográfica que existe, são muitas, né? ão, CH, SS, LH, então são várias dificuldades ortográficas, conforme ela vai descobrindo, ela vai registrando isso, né? E aí vai ficando registrado também na memória da criança, né? Cabecinha. Todas essas E eles palavrinhas. amam, Sim, né? Nossa, eu e minha filha também amam. aqui, eles amam fazer esses livrinhos e adicionando, né? Uhum. Escrevendo, aí faz um Sim, desenho para lembrar. Então, no caso, seria, sei lá, pão, isso, mão, mamão, melão, isso. tudo vai botando ali, aí vai adicionando, vai Sim, crescendo esse livrinho. Legal. sim, sim. E aí, para falar um pouquinho mais sobre a leitura, né? E daí a gente finaliza essa parte do currículo Montessori. Claro que tem muitas atividades, né? A gente não consegue citar todas aqui. Mas aí eu trouxe aqui também um material que a gente pegou do Vila, que a gente chama de cartões de 3 partes, né? Então, o que são esses cartões de 3 partes? Ele tem uma série aqui, que ela tem a imagem e o nome, né? E a palavra. Então, a gente aqui no Brasil chama de série falada. É um nome meio estranho, mas a gente chama assim. Então, a série falada, que tem a imagem e o nome. Tem um outro cartão que ele só vai ter a imagem, então ele não tem a palavra. E aí a gente tem as palavras avulsas, tá? Que aí vão fazer parte desse conjunto aqui de cartões sem palavras. Então, assim, vou tentar explicar mais ou menos como seria essa apresentação. A gente vai dispor no tapete esses cartões, aqui trabalhando mais nesse sentido da leitura, tá? A gente vai dispor esses cartões, a gente coloca normalmente no tapete na posição vertical, né? No canto esquerdo do tapete, é isso. Então a gente coloca no vertical e na posição esquerda aí do tapete. Então um cartãozinho embaixo do outro, desculpa, assim. Então a gente vai colocando um cartão embaixo do outro. A criança precisa conhecer o nome, né, dessas imagens, é importante dizer isso. E aí, ela vai pegar as palavras, no caso aqui são palavras compostas, né? A gente pode até começar com palavras mais simples. Ela vai pegar as palavras, vai ler e vai parear com as imagens que estão ali no tapete. E aí, como que ela faz essa leitura? Então, num primeiro momento, o guia vai apresentar como é feita essa leitura, né? Então, ela vai, aqui no caso é mico-leão, tá? Então, ela vai pronunciar cada fonema. I, o, I, o, eão, eão, mico-leão, mico-leão. E aí ela vai parear com a imagem do mico-leão. E ela vai fazer isso com todas as palavras. E aí depois ela pode usar estes cartões que estão com as palavrinhas já, né? Para verificar se ela realmente leu corretamente. Então, esse material, por exemplo, ele tem esse controle de erro, né? A criança consegue verificar depois se ela fez corretamente. E claro que a ideia não é ela ficar olhando o cartão, né, que tem a palavra. Então, ela vai olhar depois que ela já fez o pareamento das palavras com as imagens. Então, esse é um dos materiais que a gente usa para trabalhar a leitura. Tem um outro material que a gente chama, aqui no Brasil a gente chama de segredinho. É muito simples, a gente escreve uma palavra num folhetinho de papel. E aí eu converso com a criança e falo, olha, você vai tentar ler essa palavra, só que você vai ler e falar baixinho aqui no meu ouvido. Ninguém pode ouvir porque é o nosso segredo, tá bom? Eles acham o máximo fazer isso, né? Enfim. E aí, por que que a gente faz isso? Porque é um início ali dessa prática de leitura. A criança, às vezes, ela tá um pouco ali tímida, né? Ela não quer se arriscar tanto. E aí, então, é uma forma da gente encorajando a criança numa leitura ali bem intimista ali, né? Não tá expondo para as outras crianças da sala. E então, ela começa a fazer essas primeiras práticas de leitura da mesma forma que eu fiz aqui com o cartão de 3 partes, né? Então, ela vai pronunciando cada som cada vez mais rápido até que ela consiga perceber o que está escrito naquela palavra. E aí tem outras,
muitas outras atividades, né, que vão Pois estimular é. a leitura. Depois, continuando, né, nessa brincadeira aí do segredinho, a gente coloca alguns comandos, né? A gente vai colocando ali Sim, as os coisas para a criança. comandos. Então, tem ali uma frasezinha, aí você escreve assim: abre a porta. Aí a criança tem que Pronto. levantar e ir abrir a porta. E aí ela acha Uhum. super legal, assim, super divertido, porque ninguém Sim, sabe o sim. porquê que ela abriu a porta, o que que ela tá fazendo ali. Mas a gente sabe, é o nosso segredo, né? De que ela leu Sim. e ela interpretou o que estava, Uhum. aquele comando que estava dizendo para ela fazer. Então, é muito Sim. divertido. Eu acho que o que a gente pode resumir aqui é que a criança ela aprende brincando, né? Ela aprende se Exato. divertindo e ela aprende meio que sem querer. Volta no que Sim. você falou lá do começo, né? Que a criança ela descobre a escrita e a leitura, ela descobre de uma maneira muito prazerosa e meio que naturalmente, porque o ambiente tá todo ali prontinho e preparado, né? De uma forma assim muito homeopática. A gente vai homeopaticamente Uhum. colocando ali na criança as habilidades e as ferramentas que ela Sim. precisa para se desenvolver aí nesse processo. Isso. Sim. Ô Dani, voltando lá então naquela pergunta, né, do espelhamento, quando a criança, a gente teve um caso assim recente na escola de uma criança que ia compor ali com o alfabeto móvel e ela sempre compunha da direita para a esquerda, né, e todas as letrinhas ali viradinhas. Mas aí o que acontece, assim, no ambiente Montessori é importante que a gente, que o guia, né, os profissionais que estão ali na sala escrevam muito, né, perto da criança, que ela observe esses profissionais escrevendo. Então, a gente tem as fichas de observações, né? Então, vez ou outra, o guia pega, senta e começa a anotar, e aí chega uma criança e observa esse guia anotando. Então, para essa cultura da escrita e também da leitura, está sempre muito presente no ambiente da criança. Isso, inclusive, em casa, tá bom, pessoal? É bem importante ter essa cultura de ler não propriamente só ler para a criança, mas a criança também observar o adulto lendo, né? Isso vai sempre estimulando, escrevendo também. Mais uma vez a gente volta na questão das telas, né? Que hoje a gente está digitando muito. É importante a gente continuar praticando a escrita, tendo essa prática da escrita, né? E aí, então, essas observações que a criança faz vão ajudando a criança a perceber a ordem das letras, né? A ordem da esquerda para a direita, como eu falei lá no início. Então, o guia ele pode sempre colocar um modelo também para que a criança observe na hora que ela está compondo com o alfabeto móvel. Então, ela dispõe o tapete, né? O guia pode, de repente, colocar a primeira palavra ali. Então, o guia faz uma palavra e deixa ela seguindo com as demais palavras, né? Para ela sempre reforçando essa ordem da esquerda para a direita, onde a gente posiciona, né, a primeira letrinha, e aí a partir daí ela dá continuidade. Então, a gente teve recentemente uma criança que a gente observou que estava fazendo esse espelhamento, e aí a gente foi fazendo esse trabalho. Sempre que a professora ia fazer alguma anotação, algum registro, ela chamava a criança para sentar ao lado dela, né, para observar. Aí ela começava, às vezes, a fazer a composição com o alfabeto e daí pedia para a criança dar continuidade. E aí isso foi se dissipando, assim. A criança foi, aos poucos, conseguindo fazer sem o espelhamento. Não sei se você teria alguma outra dica, alguma outra observação, mas estou contando de uma experiência recente, assim, que aconteceu. Eu diria que é a repetição, né? Espelhar é Repetição, sim. natural. Algumas crianças espelham mais, outras espelham menos. Isso é do próprio desenvolvimento do cérebro. Lembra que esse cérebro ele está a mil, fazendo milhões de conexões, né? Uhum. Então é uma comunicação mesmo entre o cérebro direito e esquerda, muita coisa que está acontecendo ali dentro. E a criança ela precisa de repetição para ela conseguir o cérebro fazer os caminhos e as conexões, né? Criar o que a gente chama de um, um, a sinapse, isso, a sinapse fazendo, né, Sinapse. os Aham. caminhos, criando Sim, caminhos ali dentro da cabeça, né? isso. E Uhum. então, uma dica que eu dou é, de repente, se você tiver as letras de lixa e os números de lixa, que também é muito comum, né, espelhar os números, né? Trabalhar com essa ideia que a Valéria falou de traçar a letra, escrever no papel, escrever na lousa, traçar, escrever, e ir fazendo esse exercício
porque isso vai ajudando nessa repetição. Se for trabalhando no alfabeto móvel, né, às vezes a criança vira, a gente pode simplesmente, na hora que a gente está lendo, ou na hora que a gente está revendo, ou que ela está contando, simplesmente só fazer a reversão, porque o visual também, né, como a Valéria falou, ajuda. Então, não é que a gente vai fazer uma correção lá, que nem a Tamara falou, que apaga, que fala que tá errado, que põe lá, mas a gente sutilmente, né, melão, e aí a gente pega o E vira, né, ou, enfim, a letra que a criança espelhou, e, e aos pouquinhos, e ter paciência mesmo, entender que é um processo, uma hora ou outra, essa conexão vai criar caminho. E aí eu gosto Isso, também de sim. trabalhar, de trazer um pouquinho essa ideia, né, Valéria, que a gente estava falando da construção. Então, de repente, se a criança está fazendo tudo da direita para a esquerda, por exemplo, aí a gente precisa olhar quais outras atividades eu posso propor. É muito em vida prática, muito em sensorial, porque aí muito provavelmente essa criança ela pulou alguma etapa, ela perdeu alguma daquelas coisas que estavam ali como base, né? Então, a gente retomar um Sim, pouquinho esse processo. Acho que seria isso. isso. Valéria, estamos estourando o nosso tempo, mas foi uma conversa Ah, muito, muito maravilhosa. Eu amei mesmo, assim, muito enriquecedora. E eu queria só pedir para você colocar, assim, se você tem alguma consideração, alguma dica, alguma outra última coisa que você gostaria de passar, depois de tudo isso que a gente falou, para a gente concluir a nossa live aqui. sim. Algumas coisas eu acho que eu fui até falando assim no decorrer da live, né? Mas, por exemplo, pensando nos pais, né, em casa, que como a gente conversou, às vezes, enquanto pais, a gente fica ansiosos, né? Nossa, mas precisa ler rápido, precisa escrever rápido. E tem uma frase, assim, que talvez eu não consiga dizer ela com fidelidade, né, como ela é, mas que eu gosto muito, que é da Thalita Almeida. Ela fala o seguinte, né? Que mais importante do que a criança ser alfabetizada de letras, ela ser alfabetizada para a vida, né? Alfabetizada da vida. Então, Montessori faz isso com o ser humano, né? Prepara a criança muito além da escrita e leitura, né? Algo muito mais amplo. Então, a gente comentou isso um pouquinho antes, né? De todos os preparos que antecedem esse processo, que são muito importantes. E aí a gente pode destacar, por exemplo, no ambiente de casa, a questão que a gente comentou lá mais no início, a importância de conversar com a criança, de contar histórias, de ler para a criança, mas também ela observar o adulto lendo, né? De envolver a criança nas tarefas diárias, nos trabalhos diários que a gente chama dentro da sala Montessori de vida prática, né? Então, ajudar na cozinha com o que for possível, ajudar a limpar a casa. Eu vi esses dias um vídeo que você fez, Dani, dos seus filhos ali, toda a família envolvida, né, nesse cuidado da casa. Isso é muito importante. Então, tanto nessa constituição da consciência de colaboração, mas também no controle do corpo, no controle motor, né, refinamento de coordenação motora. E a gente não precisa comprar coisas para fazer isso. A gente tem tudo na mão, né? A gente tem tudo em casa. A gente tem nós, seres humanos, né, que falamos e que tudo isso pode contribuir muito para esse desenvolvimento da criança. E aí, é claro, a gente tem o Vila, né? A gente tem o Vila Montessori, que hoje tem tudo lá, né? Proporciona muitas coisas, muitos materiais, muitos vídeos, muito material de estudo, para que a gente possa fazer alguns materiais também, tanto para casa, se a gente quiser, né, trabalhar alguma coisa para criança em casa, mas também para profissionais, escolas, né? Então, hoje a gente tem tudo na mão, né? A gente não precisa ter muito trabalho e nem gastar dinheiro, né, comprando coisas caras. A gente tem tudo muito fácil. A Então, gente acho que só são precisa da essas as ideia, minhas né? dicas. A gente só Exato. precisa da ideia. Então, Sim, essa é a ideia, poder trazer repertório, criar repertório para vocês sim, poderem explorar com o que tem. A gente não precisa criar muito, né? Com o que a gente tem, a gente sim. consegue ainda mais linguagem. Porque linguagem, Uhum. tudo, está em todo lugar. É só a Tudo, gente ter um sim, olhar exato. diferente para aquilo que está na nossa frente. Você falou, gente, com papel, uma caneta, uma borracha, a gente consegue fazer um jogo do som. Se eu estou esperando num restaurante, numa mesa, eu posso brincar. Eu estou olhando para uma coisa que começa com o som pá, 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 o que é? E a criança tem que adivinhar. Prato, né? Basta a gente ter esse conhecimento para a gente brincar com Isso. a criança. Sim. Adorei. E
no canal do YouTube da Escola Montessori de Campinas, a gente coloca também alguns vídeos apresentando os fonemas, porque não é tão fácil, né? A gente conseguir falar os fonemas, né, e pronunciar, e tem pessoas que não sabem que tem letras que tem mais de um fonema, por exemplo, né? Então, letras é diferente de fonema. E aí a gente tem alguns vídeos que mostram isso, tem algumas apresentações também de materiais, e daí quem tiver interesse fique à vontade para acessar lá o canal da Escola Montessori de Campinas, o próprio Instagram também da escola, tem bastante conteúdo. E acho que são essas as dicas, Dani, que eu dou nesse momento. Ótimas dicas. Muito, muito obrigada, Valéria. Foi muito gostoso. Eu aprendi muito. Acho que tá todo mundo aqui elogiando, todo mundo muito obrigado, maravilhoso, muito bom, amei. Nossa, muitos, muitos, muitos agradecimentos. Então, Que bom. valeu. Muito obrigada mesmo. Bom Eu resto que de sábado para vocês. agradeço. E a gente vai se falando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ótimo sábado, pessoal. Tchau, tchau.